sus Biblias, quien tiene su Biblia o ponga su teléfono ahí, en San Lucas capítulo 5, ahí sí, San Lucas capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 del capítulo 5 de San Lucas hasta el 11. Son solamente 11 versículos. ¿Podemos leer juntos para que yo no me ponga nervioso aquí con la lengua? Vamos ahí, ayúdenme por favor, vamos, hable alto. Aconteció, vamos todos, vamos otra vez, vamos empezando. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y yo, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entró en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad de vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche tenemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas las barcas de tal manera que se hundían. ¿Te imaginas? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: aparta de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Y por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el último: y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejando todo, le siguieron. Aleluya. Vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento para esta palabra en esta tarde. Padre, tú eres el Dios de la palabra. La palabra que tenemos aquí es tuya. Padre, es poderosa, es tremenda. Y Padre, ahora en nombre de Jesús, queremos abrir nuestros corazones. Bendice los niños que van a estar con nosotros hoy. Tal vez el próximo domingo ya van a estar en sus clases, pero hoy estarán con nosotros. Bendícelos también. Padre, cálmalos. Padre, dales gracia. Gracias porque tienen vida, Señor. Oh, Padre, te bendecimos los niños también, Padre. Y háblanos, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Ahí está una historia tremenda, una historia de necesidad que fue suplida por Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba ahí junto al mar de Genezaret, que era un lago muy grande, un mar muy grande, un lago. Y el gentío, quiere decir, no eran judíos, eran gentes, se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios estaba atrayendo gente para Jesús. Amén. Y ahí mira lo que dice. Y él miró: ¿cómo voy a hablar a este pueblo? Pues están se agrupando a mí. Y él entonces vio dos barcas. Entró en una que era de Simón, que es Pedro. Y dice: echa un poco para adentro. Y se sentó ahí y empezó a enseñar. Y cuando enseñó, cuando terminó la enseñanza, las personas se quedaron por ahí o se fueron. Pero él dijo a Pedro: Pedro, vamos a pescar.
échate ahí para dentro del lago y vamos a echar las redes. Ahí Pedro dice, ay Señor, ahora es de día no es hora de pescar. Los peces, ahí está muy claro, no vienen la red. En la noche es que se pesca. Y nosotros tenemos pescado la noche toda y no agarramos un solo pececito. Pero él sigue diciendo, pero sobre tu palabra, mira lo que dice, sobre tu palabra, porque usted dijo, yo voy a echar la red. ¿Sabe lo que Pedro estaba diciendo? Bueno, se me fue a trabajar otra vez, yo quería ir para casa para descansar, ya trabajé la noche toda, estoy queriendo ir para casa a dormir, quiero descansar, pero por tu palabra voy a echar las redes. Ele estava dizendo em outras palavras, se não passa nada, é problema tuyo. Vou porque está mandando, eu obedeço. Então ele se foi e echou as redes. E eu me pongo a pensar nisso. Quando echa as redes a la rodilla, então os peces começam a venir, a rede começa assim a mover-se para allá, para cá, por los peces se quedan atrapados aí, então se mueven para allá. De repente Pedro le siente que la red está se moviendo y dice, wow, los peces están ahí. Y la red sigue moviéndose. Y es mucho pez. Y está casi ahondando el barquito de él. Entonces él le pide, se hace señal para Juan que estaba ahí, para que viniera con otro barco. Y la Biblia dice que agarraron las redes y llenaron 2 barcos con una red. 2 barcos con una red. ¿Y sabes cómo era en aquel tiempo? Cada barco tenía su red. Y no llenaba jamás el barco. Agarraba, cuando estaba muy bien, agarraba bastante pez, pero no al llenar el barco, que dice que casi se hundía el barco. Y cuando Simón Pedro vio eso, se puso de rodillas delante de Jesús. E agora quero perguntar-lhe, por que Pedro se puso de rodillas delante de Jesus por tanto peixe que vino aí? Há algumas razões. A primeira é que ele sabia que não tinha peixe. Então, este homem que ele mandou pescar, comandava os peces. Tinha poder para hacer venir peces para a rede. Em segundo lugar, então isso deixou Pedro com medo. Em segundo lugar, homem que pode fazer isso, tem que ser homem de Deus. Hasta então, Pedro estava com Jesus, e para ele Jesus, bueno, era homem. Pero agora entendeu que Jesus não era qualquer homem, era homem de Deus. Então, ¿qué pasa? Ele se rodilla delante de Jesus e disse, apártate de mim, Senhor, porque sou homem pescador. Por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de ellos, de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan también dijeron, se aparta de nosotros, Señor. Pero ¿sabe qué Jesús dijo? Hombre, yo quiero bendecirte, no quiero hacerte mal. Entonces Jesús dijo, no temas, de ahora adelante serás pescador de hombres. E quando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y le siguieron. ¿Te imagine? No sé lo que usted haría en este caso, pero tal vez iba a intentar vender los peces, pagar las deudas que tenía. Pero ellos le dejaron todo ahí, porque tenían Jesús, el Señor de toda la situación, de todos los peces, el mayor de todos. Entonces, hermanos, essas enseñanzas que estão aí são tão tremendas. Pero quero hablarte mais algumas coisas que está aí. Mira, aí disse que havia uma multitud oyendo a palavra de Jesus. Estava aí por Jesus. E Jesus, então, les hablava. E a multitud se quedou aí. E Jesus disse para Pedro que se pusiera el barco ahí al lago, más para el medio, para pescar otra vez. Hermanos,
nem todas as pessoas que se encontram com Jesus têm uma experiência personal com Ele. Mira, aí estava uma multitud que oyó as palavras, pero se quedó solamente com as palavras. Não conheció de hecho quem era Jesús. Não conheció su poder. Não conheció lo que el Jesús era capaz de hacer. Não conheció su bendición para ellos. Hermanos, mira isso, prenda atenção en eso que voy a decir. Tenemos que cuidar mucho de nosotros mismos, para que não pase isso com nosotros. Que estemos solamente ouvindo a palavra de Jesus, pero não tengamos uma experiência com Ele. Se eu te perguntar a você, en este último mês que se passou, el mês passado, quantas experiências você tuvo com Jesus? Experiências que você sabe que foi Ele mesmo que hizo a experiência que você tuvo. Sem sombras de dudas. Eu venia com Mina, aí fui a buscar Mina, e Mina estava me dando seu testemunho de lo que é que Deus hizo com ela. E Mina, por supuesto, estava me dizendo que não é alguém que se queda ahorrando dinheiro aí. Pero disse que ultimamente tinha ahorrado dinheiro para alquiler por uns 3 meses e não sabia bem por quê. Não é verdade, Mina? E não le hace isso com frequência. Então, mira, Deus nos dirige. Se amamos, se andamos com Deus, podemos ter experiências com Ele, aun que não sabemos o que vai a venir. Quando creemos, quando estamos andando com Ele, foi exatamente o que passou com Pedro. E Pedro, incluso, estuvo charlando com Jesus aí, dizendo, pero, hombre, estamos cansados, déjanos ir para casa a dormir. Já pescamos a noite toda, não há pez aí hoje. Estão por outro lado, não sei onde se foram. Aún mais que a hora é de dia, não é hora para pescar. Nadie le sale pescar de dia. Pero sobre tu palavra, vou echar as redes. Então, muitas vezes, oímos a palavra, la entendemos e echamos sobre a palavra. Pero muitas vezes, echamos nossas palavras sobre uma direção que Deus nos dá. Como Mina. Não creio, Mina, que você ouviu uma palavra de Deus dizendo, Mina, arregla aí, ponga aí um ahorro para 3 meses de alquiler, porque vai venir um tempo. Não ouviu, né? Pero sintió em seu coração e lo hizo. E Mina estava me dizendo, hasta Mina não sei como lo hizo, porque Mina tem suas 3 hijas e le cuida das niñas e paga seu alquiler e todo isso, e não é fácil. Seu esposo está aí, lejos, não está com ela, ajudando em nada. Então, mira, hermanos, o que quero dizer a vocês, necessitamos 2 coisas, oír a palavra de Deus, pero não passa nada se você ouve a palavra de Deus e se vá por aí. Temos que ouvir a palavra de Deus e sobre a palavra echarmos nossas redes, seja que rede seja. Quando diz echar as redes, quer dizer echar nossa fé sobre a palavra de Deus, creer em la palavra de Deus, hacer o que a palavra de Deus está dizendo que devemos fazer, como Pedro. Agora, hermanos, vem aí uma lição que quero que aprendam hoje. Eu creio que eu não prediquei isso lá outra vez, não me acordo, porque eu não tinha pensado nisso hasta hoje. Muitas vezes queremos exercer a fé, nossa fé, quando estamos entendendo a coisa. Mira que Pedro não estava entendendo. Por supuesto, estava entendendo que isso aí não ia a passar nada. Iba a perder su tiempo, iba a arrastrar sus redes y tener que hacer otra vez el trabajo de limpiar las redes, ¿te imaginas? Y todo lo que quería era descansar, pero ahí iba a echar las redes y después tener que limpiar las redes otra vez. Pero Pedro dice, por tu palabra, él creyó en la palabra, aunque no entendió. Hermanos, muchas veces no creemos en la palabra de Dios, porque queremos entender
antes de obedecer. Mira, este es un principio de Dios. Mira, hermanos, no puede perder eso. Usted primero le obedece y después entonces el milagro ocurre por tu obediencia. Pero hay gente que quiere primero el milagro. Oh, Señor, se hace un milagro acá, entonces voy a obedecerte. Ahí es una negociación con Dios. Hay que obedecer su palabra. Sobre su palabra echaré la red. Entonces hay que obedecer la palabra. Y cuando usted lo hace, Dios va a bendecir su obediencia. Hermanos, lo que es que Dios bendice en nuestra vida, nuestra obediencia. Mira la enseñanza que está ahí. Qué cosa tremenda. Y la enseñanza es esta. Voy a poner los puntos para usted, para que se quede bien clarito en tu cabeza. Primero, hay gente que oye la palabra y se aglomera con Jesús y quiere la palabra, pero jamás lo conoce, porque no tiene experiencia con Él. Yo quiero hacer un reto con usted en este primer punto. No solamente oiga la palabra, pida a Dios que te dé experiencia con Él. Confía en Dios. Echa tus redes, lo que sea. Echa tu fe sobre la palabra y dice, Señor, yo quiero conocerte, voy a obedecerte. Aunque no parece que eso vaya a pasar algo, pero voy a hacer lo que dices. No se quede una persona que solamente oye la palabra. Porque esos de la playa ahí, oíram la palabra y se fueron. Usted tiene que oír la palabra e irse junto de Jesús. Si Jesús dice, hey, vamos con nuestro barco para ahí, entonces pon tu barco para ahí, porque a donde Jesús te lleva, ahí estará tu bendición. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos bendición? Porque estamos en un lugar que no hay bendición. Todo lugar que Jesús no nos lleva, no hay bendición. Estamos por nosotros mismos. Pero se Jesús nos pone em um lugar que parece que não vai haver bendição aí, como neste caso de Pedro, em la mar, creia, Jesus é soberano. Ele pode fazer Ele dá ordem para os animais, Ele dá ordem para as circunstâncias, Ele dá ordem para o mar. Havia outra vez que os discípulos estavam aí e uma tempestade se levantou e Jesus deu ordem e a tempestade, os ventos e o mar lhe obedeceu. Não há lo que não obedeça a Jesus. Pero ¿sabe quando obedece? Quando oímos isso, a palavra, e lo creemos a ela. Então, eu quero fazer essa pergunta: que tipo de cristiano é você hoje? Oye a palavra e la obedece, como Pedro, oye a palavra e vai com seu barquito aí onde Jesus está te levando? Ou és como a multitud que estava ouvindo a palavra e se foi? A multitud nem tampouco viu os dois barcos llenos de pez, porque quando chegaram aí, já não estavam mais. A multitud já se havia ido. Se foi sem la bendición. Deus não quer que você se vá. Não quer que se vaya sem la bendición de Él. Deus quer que se vaya, pero levando la bendición de Él con usted. Amém? Então, se fuera aí, las redes estavam cargadas de pez. E mira la terceira coisa que quero enseñarles hoje. Aí, então, echan las redes e viene tanto pez que era para 2 redes. Não era para uma rede, era para 2. Era para llenar 2 barcos. E estão com um barco solo. Então, tem que chamar outro barco. ¿Sabe o que quer dizer isso? Lo que Deus tiene para vocês é maior de lo que pode agarrar. Tiene que chamar a alguém para compartilhar. É muito maior do que pode agarrar. Então Pedro disse, hace sinal para su companheiro Juan e disse, hey, vengan com o barco. Então viene e llena de pez. Vamos a ponerlo outra hora e llena lo outro.
Es como la viuda que não tinha lo que comer e iban a vender sus hijos. La esposa del profeta que morreu, del discípulo del profeta. E aí, entonces, el profeta le perguntou, lo que tiene aí? Ele disse, só tem um pouquito de aceite, uma botija, aí uma vasija. E aí, então, ele disse, então, agarra muitas vasijas, vai a tus vecinos, pídales vasija, e põe todo aí. Aí, cerra tu puerta. ¿Por que cerra tu puerta? Porque a multitud não viu os peces. Porque isso é só para quem echa la rede sobre a palavra de Jesus. Cerra tu puerta, não é para todos. Aí, então, a viuda cerrou sua puerta e começou a derramar. Aí, aceite, e mais aceite, e mais aceite, e mais aceite. E não se acabava o aceite. Parecia que havia uma fábrica de aceite aí dentro dessa cosita aí. E caía aceite, aceite, aceite. E llenava as vasijas. E de repente ele disse, trae-me uma. E os hijos disse, já não há mais. O aceite se acabou. Te imagina? Sabe por que não llenaram 4 barcas? Porque só tinham 2. Não havia mais. Porque Jesus poderia poner peces nessa rede para 4 barcas. Puso para 2. Pero só havia 2 barcas. Quando já não temos mais como receber, então a coisa... Jesus disse aí sim. Em outras palavras, é você, sou eu, que limitamos quanto recebemos. Amém? Então aí está. Então eles vêm e põem. E aí, sabes o que passa? Aí vai a 4ª coisa que quero ensinar esta tarde. Aí estavam aí com Jesus, Jesus incluso contesta, Pedro, incluso o Simão, que é o mesmo Pedro, é seu nome antes que Jesus o cambiara. Então, Pedro aún mesmo contesta a Jesus. Jesus disse, Jesus, desculpa-me, pero o pecador aqui sou eu, você é carpinteiro. Jesus era carpinteiro, não era pecador. O pecador aqui sou eu. E primeiro erro que você está cometendo aí é que não se pesca durante o dia. Os peces vêm na rede e se huem. Se pesca à noite, quando está mais escuro. Segundo erro que comete, se não tinha pez à noite, como vai ter pez ao dia? Ele contestou Jesus. ¿Sabes quê? Muitas vezes hacemos assim com Jesus. Pero depende de como termina nossa contestação. Se acabamos como a de Pedro, não há problema. Pedro disse, pero sobre tu palavra lançarei a rede. Aunque não haga sentido em mim, vou a lançar as redes. Então, o que é que está passando aí, irmão? Para Pedro, Jesus era um homem qualquer. Como eu, como você, era uma pessoa comum. Porque não conheciam quem era Jesus. Sabe uma coisa, irmãos? Muitas vezes para nós outros Jesus é uma pessoa comum. E por isso há um mandamento de Deus dizendo, não tomarás su santo nome em vano. Porque Ele não é qualquer um. Pero às vezes estamos aí falando com Deus como se fosse qualquer um. E Ele não é. Pero quando lo conhecemos, ¿qué es que pasa? Aí entonces caímos de rodillas. Usted solo cae de rodillas quando conoce a Jesus. Porque conhecendo a Jesus, usted conoce quanto pecador é usted. Então Pedro mirou todas as 2 barcas llenas e caiu de rodillas e disse, apártate de mim, Senhor. Senhor, não llega cercana de mim. Se aparta, Senhor, por mi pecado. E os amigos dele, Juan e Santiago, também disseram o mesmo. Senhor, estiveram com terror. Pero, hermanos, Jesus quer se revelar a nós e temos que conhecê-lo como alguém que é Deus. Déjame perguntar-te, quem é Jesus para você? Solo qualquer um?
que você conversa assim, incluso discute com ele, argumenta com ele. Ele disse, ai, ¿por quê, Jesus? Pero ¿por quê isso, Jesus? Ele lo trata assim, dessa maneira. Quem é Jesus para você? ¿Ah? Se você conhecer a Jesus, de hecho, você vai ter muito respeito por ele. Porque vai ver quão pecador você é. Pero não solamente é a parte negativa. Vai dizer, apártate de mim, Senhor. Aí Jesus disse, cálmate, Pedro. Calma, se eu quisera me apartar de você, não teria te mandado echar las redes. Se eu te mandei a echar las redes, é porque quero que conozca quem eu sou e quero que sigas comigo. Não quero apartar-te de mim. Ah, que coisa tremenda. Jesus não quer apartar-te de você, irmão. Ele quer que você siga com Ele. Que siga com Ele. Ele quer revelar-se a você como Deus, como tu Deus. E quer que você o ame, que siga com Ele, que lo quiera mais. Aí uma coisa ocorre. Pedro, sua profissão, pecador, estava pescando. Pescava todos os dias, tinha um pequeno negócio de pescaria. Ele tinha dois sócios, ele, Juan e Santiago, eram os três sócios. Tinha aí uma companhia de pesca, com 2 barcos, pequena. E agora sabe o que passou? Sua vida era pescar. Toda noite, saliam, pescavam, aí limpiavam as redes, arreglavam os barcos como se hacía um noio aí, vendiam os peces, e aí, por supuesto, não ganhavam muito, e viviam aí esta vidita. Não tinham futuro, não iam a lugar nenhum. Pero depois que Jesus se revela a ele, le disse, não temas. E mira que disse Jesus. Jesus não disse solamente não temas, não disse solamente quero que estejam comigo. Pero sabe o que disse mais? Jesus disse, não temas. E disse mais, não temas, desde agora serás pescador de homens. Não vai mais pescar estes peces, vai pescar homens para o reino de Deus. E ele se tornou um apóstolo. Irmão, pensa em Pedro. Se Pedro não houvera tenido um encontro com Jesus, você nem tampouco saberia seu nome. Quem era Pedro para você saber seu nome? Nadie. Pero quando começou a seguir a Jesus, sua vida cambiou e ele se tornou um apóstolo. Irmãos, imagina quantos milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas já leram a história de Pedro. Que famoso homem é Pedro. Quantas pessoas já leram sua história? E quantas pessoas sua história já ha cambiado? Pero era nada. Não era nada. Estava aí, pescador, uma cosita. Jesus quer, essa é a última lição da tarde. Jesus quer sacar-te deste lugar que estás, que não eres nada. Não eres nada. Jesus não quer que seja assim, porque os hijos de Deus não são para ser nadie. São para ser homens e mulheres poderosos que seguem a Jesus, discípulos de Jesus, que hacen os milagros que Jesus hace, que tiene um futuro, que tiene um destino. Hermano, quero fazer uma pergunta para você, irmã. Déjame hacer uma pergunta. ¿Será que você nasceu solamente para trabalhar, dormir tarde, descansar, trabalhar, se quedar doente, se quedar viejito como eu estou me quedando e depois morrer? Será que é só isso sua vida? Hermanos, Deus um dia me sacou aí de nadie também. ¿Sabe?
Ya fui a muchas naciones predicando de Jesús. Ya viajé mucho. Y hablé para miles y miles de personas. Yo quiero nadie antes de Jesús. Pero cuando Jesús entra en nuestra vida, Él cambia. Él nos da un destino. Usted es heredera de Dios, heredero de Dios. Coheredero con Jesucristo. Mira quién eres. Entonces, aí você diz, pero pastor, entonces, ¿qué es que pasa conmigo? Si yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, y soy heredero de Dios, heredera de Dios, pero ¿qué pasa conmigo que estoy así? Bueno, yo te digo una cosa. ¿Qué es que cambió la vida de Pedro en esta historia? Un encuentro real con Jesús. Cambió su vida. Un encuentro en que conoció a Jesús como Dios y que admitió su pecado y cayó de rodillas delante de Jesús. Eso cambió su vida.